Boa tarde, Toastmasters. Boa tarde, Bruna Gomes. Hoje eu vou falar sobre um assunto, ao contrário dos meus outros speakers, sobre um assunto sério, um assunto delicado, porque ele fala de entes que são muito queridos por nós. E muitas vezes dependentes de nós, que são os nossos animais de estimação. Como, por exemplo, cachorros, gatos, coelhos, no meu caso. E que eles acabam sendo utilizados na nossa sociedade com um propósito somente para beneficiar a nós. Isso é a utilização deles em pesquisa, tanto como pesquisa para biomedicina, como para técnicas cirúrgicas. E eu vou começar minha apresentação hoje incitando uma pergunta para vocês. Se eu olhar para ti, tu me responder de bate-pronto, tu és a favor de utilização de animais em pesquisa? Não. Eu peço que vocês reflitam um pouco comigo sobre os pontos que eu vou citar hoje na minha apresentação. Primeiro, quais que são os tipos de pesquisa feitos com os animais? Basicamente, na faculdade de medicina, animais são utilizados para um tipo de pesquisa bem muito específico, que é de técnica cirúrgica, inclusive uma cadeira eletiva dentro do curso de medicina. O que eles fazem? O que já foi feito no passado? Eles utilizavam cachorros, gatos, coelhos, porcos, para técnica cirúrgica, dar o ponto, acertar a pálpebra, o ponto onde tu tem que fazer a incisão. Porém, isso levava a alguns malefícios, porque a maioria das vezes, ou se o animal já chegava vivo, ele era sacrificado para então a técnica cirúrgica. Como uma história que já aconteceu com a minha noiva, foi que haviam sido pegos 6 coelhos para fazerem técnica cirúrgica, e um deles não ia ser utilizado, porque tinha poucos alunos, vários alunos mataram a aula. O que ia acontecer? O coelho que não ia ser utilizado ia ser sacrificado. Para nada. Não pode ser usado. Os outros pontos de 3 que são utilizados em animais de pesquisa. Primeiro, técnica cirúrgica. E o segundo, drogas. Drogas. Existem 2 grupos principais. Onde o primeiro, medicamentos. Paracetamol, medicamentos de uso contra câncer. Esses animais são utilizados como pesquisa, como por exemplo, alguns ratos são testados níveis de BDNF, que é um nível de fator de crescimento no seu cérebro, com o qual o rato toma a injeção, faz testes de aprendizado e depois é decapitado e aproveitado do seu cérebro para fazer o seu teste. Forte, não? O problema é que esses medicamentos tiveram já eficácia comprovada em animais e por isso que nós conseguimos chegar a esse medicamento ser utilizado em seres humanos. O outro ponto de drogas que são utilizadas, que com certeza é mais controverso, são a indústria cosmética, apesar de ser uma das quase mais gera lucro para as indústrias. O famoso caso dos Beagles que eu vi no interior de São Paulo. Todo mundo olhou para aqueles Beagles, meu Deus, como assim estão utilizando os Beagles para testar rímel nos olhos deles? Estão ficando cegos ou na pele dele? Tá, mas e os outros animais que eram utilizados? Ratos, coelhos, gatos, porcos. A famosa foto onde tinha aquele ratinho com uma orelha nas suas costas. Querendo ou não, a utilização daquele rato, fazendo aquele enxerto, aquela técnica que se chama enxerto de uma orelha, foi muito importante para o avanço da medicina, principalmente na reconstrução plástica, reconstrução de queimaduras e afins. Esses grandes grupos são utilizados. E legislações de muitos países exigem para que todo e qualquer medicamento que seja utilizado nos seres humanos, antes disso, seja feito teste animal. Somos a favor. Existem mais alguns pontos. Convenção de Médicos americana, que agora acabou de me fugir qual que era a sigla inteira, disse que, vendendo a proposta de utilização de animais. A utilização de animais em pesquisa é muito bom, porque nós conseguimos ter garantia que o que funciona neles funcionará em nós. Não é verdade. O paracetamol é ineficaz em animais. O que nós tomamos quando estamos com dor de cabeça? É o primeiro medicamento. Utilização para técnicas cirúrgicas também em animais, como por exemplo, houve um médico na década de 70 que estava utilizando uma técnica de cirurgia de olho para reposicionamento de retina, uma coisa que ele testou em coelhos e funcionava, porque ele fazia o corte, a retina explosionava e regenerava. Ótimo, uma ótima ideia, pessoas que não conseguiam enxergar do olho teriam a possibilidade. A retina do coelho regenera, a do homem não. Em meados, pessoas, o que eu tenho para dizer para vocês? Sou a favor sobre a utilização de animais em pesquisa? Depende.
utilização de medicamentos, utilização para técnica cirúrgica, apesar de existirem outros métodos que são melhores, como por exemplo, existem uns grandes bonecos onde são feitas técnicas cirúrgicas agora em países de primeiro mundo. Não no Brasil, é claro. Afinal, um boneco que é utilizado em um mês de cirurgia custa $50 mil. Aqui é muito mais barato manter um animal. Para esse tipo de coisa, esse tipo de necessidade, ainda assim somos obrigados a aceitar essa crueldade para com nossos entes. Porém, cosmética? Passar rímel em animal para dizer que não vai fazer mal ao ser humano? Quantos exemplos mais nós já temos que não funcionam muitas coisas nos animais e nos seres humanos? Possibilidades. Bom, poderíamos utilizar métodos computacionais, como já existem muitos na criação de novas proteínas, ou juntar alguns elementos químicos para então formar uma nova proteína para então testarmos. O modelo computacional não é tão preciso. O modelo computacional não consegue dimensionar toda a complexidade do ser humano para então utilizarmos. Uma sugestão que eu havia inclusive conversado com um amigo meu, René, que está presente em nós há algum tempo atrás, utilização de prisioneiros em prisão perpétua para pesquisa, então. Estados Unidos, pena de morte, outro corpo para pesquisa. Qual o problema? Direitos humanos. Então, a pessoa não pode ser obrigada a fazer isso com o corpo dela. Ou como, por exemplo, se vai pegar um grupo de prisioneiros, 20 prisioneiros, fazer um teste de medicamento, não é um ambiente controlado. O estresse envolve muito também no resultado da pesquisa. Então, como poderemos chegar a um bom modelo? Infelizmente não teremos que conviver com pesquisa animal. Se eu concordo? Não. Só que eu acho que depende de todos nós fiscalizarmos e, como é feito na Europa desde 2013, nenhum produto de cosmética que é vendido pode ser testado em animais. Obrigado.